Ok, alunos, bem-vindos à nossa espaçonave sala. Aqui é o professor Gil Sozana, trazendo um pouquinho do conhecimento. Olha, eu quero que você curta, compartilhe esse negócio, convide outras pessoas, porque conhecimento a gente compartilha, conhecimento que cabe no seu bolso, é isso aí. Bom, dei uma checada aqui, revi o conteúdo aprendido em sala de aula. Nós vamos trabalhar uma coisa muito importante na língua inglesa e eu trabalho com uma estrutura. Então, nós vamos trabalhar aqui com a estrutura das frases. Galera, fala para mim a estrutura das frases. Beleza. Geralmente sua voz não aparece aqui, mas você repetir. Então, nós temos uma estrutura frasal muito importante: afirmativa, negativa e interrogativa. O professor Gil Sozana costuma dizer que nós temos na língua inglesa só dois verbos. Qual? O verbo to be e depois todos os outros verbos. Quando você aprender isso, você aprendeu muito do inglês. 50% da parte estrutural da língua inglesa está em compreender isso. Beleza, gente? Então, nós temos aqui, já vou adiantando, olha, estrutura das frases com o verbo to be, ela vai seguir sujeito, verbo principal, complemento. Sujeito, eu sou ou estou, eu estou aqui, I'm here. Eu sou um estudante, I'm a student. Prontinho, mesma estrutura. Do lado de cá, se eu tivesse outros verbos, eu diria I work here. Por exemplo, eu trabalho aqui. Então, a estrutura foi a mesma, eu trabalho aqui. A afirmativa é igual. Onde é que a coisa começa a mudar e por que que você precisa aprender? Quando nós partimos para frases negativas. Frases negativas. Fala para mim, o verbo to be é um superverbo. Fala. Ele nega sozinho, sabe? Por que que ele é um superverbo? Ele faz tudo sozinho, nega e pergunta sozinho. Como é que é isso, professor? Você olha para a frase anterior. Afirmativa você tem sujeito, verbo principal. Negativo é a mesma coisa. Sujeito, verbo principal, seguido da partícula not. E o complemento, I'm not here. Eu não estou aqui. I'm not a student. Eu não sou um estudante. Na outra tela do lado de cá, daqui a pouco nós vamos colocar as duas telas para a gente comparar. Vocês verão que tem uma diferença. Então você precisa fixar como é que o verbo to be funciona. E depois você verá outros 1000 verbos funcionando diferente dele. Guardem isso. Fechou, galera? Por isso é importante estudarmos isso. Na estrutura negativa, nós temos o not depois do be. Na estrutura interrogativa, o professor até colocou errado aqui, ó. Ótimo que vocês vão ver, ó. Então nós temos aqui, ó, o sujeito dessa frase é I. Então o verbo principal é am. Am I here? Eu fiz a pergunta, eu estou aqui? Aí embaixo, mesma coisa, eu sou um estudante? Am I a student? Não importa qual forma do verbo to be será aplicada. Será sempre assim. E o verbo to be, no final da tela, eu vou mostrar para vocês o que, que ele é e como é que a gente usa. Mas terá também outro vídeo falando isso. Isso aqui é só para a gente entender. Até aqui ficou legal para vocês? Conseguiram entender? Estou falando para a sala e ao mesmo tempo para vocês que me assistem aqui. Muito bem, o objetivo dessa aula é promover o conhecimento. Olha só, agora eu trouxe, do lado de cá nós tínhamos o quê? Verbo to be, que é o to be. Do lado de cá nós temos o verbo to work, que significa trabalhar. To work, letrinha bagunçada aqui, mas ele está escrito aqui de forma correta. Então, nós temos a mesma estrutura para as frases afirmativas. I work here. Eu trabalho aqui. Agora nós temos ela trabalha aqui. She works here. Professor, por que tem esse S? Coisa da língua inglesa. Terceiras pessoas recebem o S. Ah, por que muda, professor? Porque no português também muda, olha. No português seria eu trabalho, ela trabalha. Esse S aqui mostrou que esse verbo não é trabalho, é trabalha para she. Não vamos discutir isso agora, só para clarear para você. S no verbo na língua inglesa não é plural. Bom, risquei aqui. Mesma estrutura do verbo to be na afirmativa, conforme eu disse na tela anterior. Agora, gente, o grande truque vem. Frases negativas. Frases negativas eu tenho que usar um verbo auxiliar. Quando não tem nenhum verbo auxiliar na frase, como essa que está acima, I work here, eu preciso falar que eu não trabalho aqui. No presente, eu tenho que trazer o do. I do not work here.
Fala para mim, I do not work here. Eu não trabalho aqui. Agora aqui embaixo nós temos she does not work here. Ou there. Ela não trabalha lá. Beleza? Então fala para mim, she does not work there. Explicação rápida, depois eu trarei outra explicação sobre, mas aqui estamos cuidando da parte estrutural, mostrando para vocês que o do tem que vir nas frases negativas quando não tem o verbo to be. E o que é o verbo to be, gente? Nada mais é do que essas palavras no tempo presente. Am, is e are. Isso é o verbo to be. Ele, sem conjugar, é to be. Conjugado, am, is, are. Daqui a pouco nós veremos isso. Aqui, galera, vocês viram que o works recebeu um S? Preste atenção. Agora, embaixo, ele não recebe. Por quê? Porque nós tivemos um verbo auxiliar aqui. Quando eu tenho um verbo auxiliar na frase, a mudança que estava no verbo principal vem para o auxiliar. Assunto para outra aula. Eu estou mostrando a estrutura. Para fazer a pergunta, do mesmo jeito, o superverbo be pergunta sozinho, mudando de lugar. Am I here? Eu estou aqui. Agora, com os verbos, outros não. Com os fracotes, não. Os fracotes precisam do auxiliar do e das no presente. Beleza? Então, virou verbo auxiliar, sujeito, verbo principal e complemento. Ó. Do I work here? Does she work here? Beleza, pessoal? Até aqui entendido? O professor vai passar a tela. Não sei se eu vou conseguir concluir a gravação nessa aula. Se eu não conseguir, vou ter que ir para outra. Nós temos 3 minutos, não vou acelerar tanto. Aqui dá para você parar e entender o que o professor diz. Frase afirmativa, estrutura igual. Qual a estrutura? Sujeito, verbo principal, complemento. Sujeito, verbo principal, complemento. Verbo work, verbo am, que é o to be flexionado. Beleza? Estrutura negativa, verbo to be nega sozinho, basta colocar o not após ele. Sem o verbo to be, eu tenho que colocar do not ou does not, e o verbo principal fica depois. Viu a grande diferença? O verbo principal, quando é o to be, o not vem depois dele. O verbo principal, quando não é o to be, o not vem antes dele, antecedido por um verbo auxiliar, que nesse caso aqui é do e does no presente. Para fazer pergunta, o próprio verbo to be muda de lugar. Eu vou mudar aqui para vocês verem. O próprio verbo to be muda de lugar. Aqui eu estou perguntando. Aqui eu estou perguntando. Verbo to be, superverbo, só ele muda de lugar. Agora, do lado de cá, não. Quem ajudou a fazer a pergunta? Do e does. A ordem da frase fica a mesma, olha, sujeito, verbo principal, complemento. Basta eu vir antes e colocar um verbo auxiliar. Do I work here? Does she work there? Conseguiram entender, galera? Conseguiram entender? Levante a mão. Agora, nós vamos precisar, que top! Vocês terão isso aqui para rever e depois fazer pergunta para o professor. Falando sobre a estrutura das frases, as frases afirmativas geralmente seguem a mesma ordem, tanto com o verbo to be, sem o verbo ou com ele. Ou com. Beleza, gente? Vocês viram? Agora, já as frases negativas sem o verbo to be precisam de um verbo auxiliar. Qual verbo auxiliar? Do ou does. O verbo auxiliar que usamos nesse caso, então, está aqui, do ou does. Isso vai depender do sujeito. Assunto para outra aula. Fechou, galera? Agora aqui, interrogativas. Mesma coisa, vou usar do e does. Do I, does she. Então, nas interrogativas, eu tenho que usar o do antes do sujeito para fazer. Alguma pergunta, alunos? O sinal vai bater e eu acho que nós conseguimos ter uma explicação básica daquilo que nós vimos na sala hoje, em torno disso daqui, e eu vou gravar uma segunda aula abordando isso. Para a gente saber sobre o verbo to be, só para fechar, verbo to be no presente não passa de eu não posso dizer eu ser, eu tenho que dizer eu sou, você é, nós somos, eles são, ela é, ele ou ela é, ou eu estou, você está, nós estamos, eles estão, ele está, ela está, ele ou ela está. Isso é o tempo presente. This is the verb be. Bye bye, see you all next time. Se tiver perguntas, só anotar aqui. Falou, alunos.